Olá, todo mundo! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Eu sou Tatiana Teixeira, editora-chefe do OPEU. Hoje eu divido a bancada com a pesquisadora Hannah de Gregório Leão. Oi, Hannah, tudo bem? Oi, Tatiana. Oi, professor Felipe. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no Escada, estar em cooperação também com todos vocês, também diálogo com o OPEU. Eu sou mestre em análise e gestão de políticas internacionais, minha pesquisa dialoga diretamente com o tema que a gente vai conversar hoje. Bom, a gente, Ana, já antecipou, a gente recebe hoje Felipe Loureiro, que é historiador, pesquisador experiente e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. O Felipe ele tem uma ampla atuação como intelectual público que busca incansavelmente, eu diria, levar a sua pesquisa para fora da academia e compartilhar com a sociedade o conhecimento que é produzido dentro da universidade. Isso aí, a gente sabe, é fundamental para o avanço do país como um todo, da sociedade. Bom, ele acaba de lançar Olhares Yankees, a ditadura brasileira nos arquivos norte-americanos. Ele lança o livro pela Companhia das Letras, um livro que chega às livrarias pouco mais de uma década depois, 10, 12 anos, depois você me corrija, Felipe, depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, e traz uma leitura muito profunda e esclarecedora do papel dos Estados Unidos nesse período, no período da ditadura, e também um choque, eu diria, de realidade sobre os números da repressão aqui no país. E esse é o tema que vai ser o eixo da nossa conversa. Felipe, é uma honra imensa ter você no episódio de hoje. Olá a todos e todas. Na verdade, a honra é minha, agradecer a possibilidade de estar aqui no Escada, em parceria com o OPEU, que você, Tatiana, edita e coordena já de uma maneira tão brilhante há bastante tempo. Agradecer a Hannah também. É um prazer poder conversar com vocês e poder discutir Olhares Yankees, que eu acabei de lançar. 12 anos, na verdade, Tati. A CNV apresentou seu relatório à presidenta Dilma Rousseff no final de 2014 e a gente tem aí 12 anos desde que o relatório da Comissão Nacional da Verdade saiu. E como você falou, o livro atualiza algumas coisas, Ele traz algumas perspectivas, muitas das quais chocantes, sobre a dimensão da repressão e da violência que aconteceu no Brasil nesses 21 anos de ditadura. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Historiador das relações internacionais, Felipe, e aí eu vou voltar já na questão da repressão, mas eu queria começar por isso aqui. A gente vê na sua trajetória de pesquisa, metodologicamente, um uso forte, muito consistente, muito consciente, cuidadoso da documentação diplomática. Esse é um trabalho que ele leva tempo, para ser feito, requer maturidade intelectual tanto para fazer análise, como também para construir um diálogo, que eu também considero bastante relevante, entre a história e a conjuntura. Então, nesses 10 anos, acho que foi esse período que você levou na elaboração do livro, nesses 10 anos de pesquisa, quais foram os seus maiores desafios nesse sentido? E aí eu aproveito também para perguntar o que mais surpreendeu você na investigação direta nos arquivos. Olha, na realidade, eu comecei o projeto desse livro em 2010, quando pela primeira vez eu tive acesso à documentação diplomática norte-americana para o estudo do meu doutorado, que eu trabalhava com política econômica do governo João Goulart, e eu fiquei absolutamente espantado com o tipo de documentação e com a qualidade das informações que ali aparecia. Então,
Desde 2010, esse virou um projeto paralelo, ele não era o meu projeto de pesquisa principal, porque eu tinha noção do tamanho dele. Então, toda a ida aos Estados Unidos para fins de pesquisa, para outros projetos relacionados, evidentemente, a Brasil e Estados Unidos, Guerra Fria, que são os meus grandes temas e paixões de pesquisa, eu fui acumulando paralelamente documentação sobre os olhares de Yankees acerca da ditadura brasileira. E, especificamente na pandemia, acho que todos nós aqui temos um projeto de pandemia, né? Na pandemia, eu, encorajado, né, inclusive por pessoas muito queridas e que eu amo demais, minha mulher em particular, eu acabei tirando esse projeto da gaveta e, de fato, mergulhando nele. Ou seja, eu já vinha acumulando coisas, mas ele realmente saiu da gaveta em 2020 e tive a possibilidade, né, a partir de um projetinho que eu redigi para a companhia, tive a possibilidade de fato, transformá-lo num livro, algo que começou a ser escrito de verdade mesmo a partir de 2023. Mas vamos lá com as suas 2 perguntas, não quero me alongar demais, porque tem muita coisa interessante para discutir sobre o livro. A maior dificuldade, assim, de longe, sem sombra de dúvida, foi sistematizar a quantidade extraordinária de documentos que eu fui recolhendo ao longo de todo esse tempo. E é muita coisa. E é muito difícil fazer essa sistematização. Eu tentei vários caminhos. Para vocês terem uma ideia, no começo eu fichava cada documento, né, num documento de Word propriamente, ia fichando, né, os documentos. Logo eu percebi que isso era impossível, né? Se eu fosse fichar todos os documentos, eu literalmente não conseguiria ler nem 1% do que eu acabei lendo. Aí eu acabei desenvolvendo uma metodologia bem específica, né, de pegar, construir determinadas palavras-chave, padronizar palavras-chave, um sistema de numeração que indicava a importância do documento frente aos capítulos que eu estava pensando, um sistema de numeração que relacionava documentos entre si, né. Então, acabei criando uma grande planilha, digamos assim, com dezenas de milhares de linhas, uma coisa absolutamente maluca, né, que me permitiu ter acesso de uma maneira mais holística e global a esse mundo tão difícil da documentação diplomática. Então, acho que a grande dificuldade foi essa, e demorou muito tempo para que eu conseguisse organizar a documentação. Com relação a o que me surpreendeu mais, várias coisas me surpreenderam, mas eu acho que a mais importante de todas é o acesso que a representação diplomática norte-americana, que embaixadores, que cônsules, que representantes diplomáticos de diversos níveis na carreira, na estrutura da embaixada e dos consulados nos Estados Unidos, a penetração que essas pessoas tinham com membros da sociedade brasileira. E aí, quando eu falo membros da sociedade brasileira, me refiro aos grupos mais diversos de diferentes estratos sociais, inclusive. É óbvio que a maioria é elite, então são empresários, são líderes políticos, são intelectuais, obviamente são militares, né? São lideranças militares, mas também tem contatos de jornalistas também têm um papel importante, professores universitários, mas também há contatos orgânicos com lideranças estudantis, lideranças de movimentos de trabalhadores, de camponeses. É uma coisa que surpreende quando você começa a ter acesso à documentação e, principalmente, quando você começa a ter acesso aos memorandos de conversação que esses representantes diplomáticos faziam, relatando minuciosamente, né, que tipo de conversa eles tiveram, o conteúdo da conversa, analisando inclusive o grau de confiabilidade informacional daquilo que está sendo passado, né? Então há uma reflexão sobre quem é essa pessoa, até que ponto essa pessoa, ao longo do tempo, vem transmitindo informações confiáveis para nós, ou não. Então, esse tipo de penetração e de capilaridade foi o que mais me surpreendeu e é o traço mais difícil metodologicamente falando. Porque ao mesmo tempo que é muito importante esse tipo de informação que a documentação nos traz, a gente tem que tomar muito cuidado para não nos maravilharmos com a própria documentação
e perdermos o senso crítico na leitura, né? Sempre lembrando que você tem vários filtros em ação aí, né? O primeiro e óbvio filtro é que o próprio ator brasileiro, atriz brasileira que está atuando, né, no sentido de em conversa com os norte-americanos, essas pessoas sabiam que essas conversas iam ser relatadas, né? Obviamente, ainda mais quando você fala em lideranças militares, lideranças políticas, empresários, havia um conhecimento de que essas conversas iam ser relatadas. Esse é um filtro importantíssimo que tem que ser levado em conta metodologicamente falando. O segundo filtro é o próprio olhar Yankee, né? Ou seja, como esse olhar Yankee dessa conversa, por meio de preconceitos, por meio de formas de enxergar a realidade, prioridades, né? Como isso acaba moldando o próprio relato dessas conversas. Então, o que mais me chocou foi essa capilaridade e, ao mesmo tempo, o cuidado que a gente tem que ter para não nos maravilharmos com a documentação e, com isso, perder a própria crítica, né, necessária para que essa análise seja feita da maneira mais cuidadosa, e cientificamente válida possível. E, Felipe, é interessante porque você tem essa dupla formação em História Econômica e em Relações Internacionais, e eu queria entender justamente como surgiu esse seu interesse, né, e essa necessidade em compreender essa análise documental histórica para compreender as relações internacionais e justamente a política externa norte-americana e a relação dos Estados Unidos com o Brasil no período da ditadura militar. Essa é uma pergunta muito interessante. Quando a gente analisa e trabalha com política externa, né, e muitos dos meus trabalhos são sobre política externa norte-americana com relação ao Brasil, ou mesmo política externa brasileira com relação aos Estados Unidos. E quando a gente trabalha com política externa para períodos mais contemporâneos, normalmente a gente só tem acesso à documentação pública, né? Ou seja, o que significa isso? São documentos, diferentes tipos de documentos que são produzidos por atores do fazer a política externa ou que influenciam o fazer da política externa e que são produzidos para serem publicados, né? Discursos, entrevistas, relatórios oficiais regulares, também públicos, né? Todo um conjunto de documentação que são documentos públicos por natureza. Eles nascem para ser divulgados da maneira mais ampla possível. Óbvio que documentos públicos têm o seu papel, eles são realmente importantes, mas eles têm que ser vistos com muito cuidado, né? Porque você tem aí várias camadas para chegar naquilo que esse policymaker está dizendo e como ele está dizendo, e sabendo que isso tem uma recepção para um público gigantesco. Então, muitas vezes, você tem enorme dificuldade de compreender o fazer da política externa quando você se baseia única e exclusivamente em documentação pública, né? No caso, de uma análise histórica da política externa norte-americana e uma análise histórica da política externa brasileira, a documentação diplomática, exatamente por ela ser em grande parte uma documentação confidencial, ou seja, uma documentação em que os atores das embaixadas com os centros de poder nas respectivas capitais, né, ou dos consulados com as embaixadas, como essa documentação ela é fechada a esse círculo, né, e você tem diferentes níveis de confiabilidade, de confidencialidade, de níveis mais amplos, né, que são documentos confidenciais, a níveis ultra-estritos, como os documentos secretos e ultra-secretos, ali cria-se um grau de liberdade para os representantes diplomáticos escreverem, exprimirem opiniões e descreverem a caixa preta do fazer a política externa, que normalmente você não identifica em documentos públicos. E aí o mais importante é contrastar o público com o confidencial, né? Porque o público é essa imagem que está sendo projetada, este desejo de projetar determinado objetivo, de transmitir determinada mensagem, por várias razões, né? Tanto do ponto de vista estratégico, pensando na relação com outro ator de política externa, mas também via opinião pública doméstica. E aí, quando você contrasta isso com o confidencial, com aquilo que, digamos, foi produzido para não ser divulgado, né, traz realmente conclusões interessantes, o que, de novo, não significa que a gente deva mistificar ou glorificar o documento que é confidencial.
ele também tem as suas camadas, ele também precisa ser lido de maneira criticamente, mas ele permite certas aberturas que o documento público, por excelência, não permite. Mas para todos eles, você vai ter que se perguntar quem está escrevendo, em que contexto está escrevendo, para quem está escrevendo, quem é o público, porque mesmo no caso de documentos confidenciais e secretos, há públicos, são públicos muito restritos, mas há públicos. Então, é esta triangulação entre documentação pública e privada que eu acho que a documentação diplomática nos abre e que permite uma compreensão muito mais fina e profunda da caixa preta da política externa norte-americana na Guerra Fria e mesmo da caixa preta da política externa brasileira durante a ditadura militar. Tem alguns pontos, eu, assim, só dessa pouca conversa, né, já me chama a atenção, que é, assim, primeiro a gente, para quem não leu ainda, né, o livro, ele se concentra principalmente na relação cotidiana dos Estados Unidos, dos agentes estadunidenses com o regime militar, né, mostrando, como você falou, que os diplomatas estadunidenses, eles tinham isso, eu acho muito preocupante, né, assim, e também muito revelador, né, esse acesso privilegiado ao núcleo decisório brasileiro, essa grande capilaridade e uma permissividade, né, e essa permissividade ela transparecia na forma de cumplicidade, adesão, como você falou, né, dos empresários, militares, políticos, intelectuais, jornalistas, professores, né, isso me lembra tanto o Muniz Bandeira quanto o Sérgio Miceli, Celso Furtado, né, a gente tem uma tradição aí que conversa, né, com a sua pesquisa. Que eu entendo que essa permissividade, ela também diz muito sobre, você falou dos olhares yankees, né, como os americanos, os estadunidenses olhavam para a gente, para o Brasil, mas isso diz muito também sobre como, e aí, a gente vê isso até hoje, né, as pessoas batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, o quanto a nossa própria elite, o que como ela se vê, né, como ela vê o povo brasileiro, na verdade, né, como ela vê o próprio país, né, esse é um ponto. O outro, e você fala da importância, né, dos arquivos, mas também o quanto a gente deve manter, né, uma cautela, né, porque não são só os arquivos, né, o ideal é você metodologicamente, né, fazer esse cruzamento, arquivo, entrevista, enfim, literatura, outras evidências. Esses arquivos, eles revelam muito sobre a política externa brasileira, claro, no período, mas também sobre a nossa política doméstica e sobre a nossa sociedade, né. Então, eu entendo que essa, assim, é uma grande contribuição do livro, né. O que eu queria perguntar sobre isso é o seguinte: quem eram as fontes desses diplomatas? Tem, ah, sei lá, quem eram os atores centrais? Não sei, que nomes mais apareceram, né, quem quem tem destaque no livro, né, você pode comentar algumas dessas fontes? E também, assim, acho que você já falou sobre isso, né, assim, como lidar com o silêncio e a censura nesses documentos, que é justamente você fazer esse cruzamento, essa sobreposição de métodos, né. Olha, quem são os atores mais relevantes no livro? Eu diria que os atores mais relevantes no livro, Tati, são os militares. Os militares são os interlocutores principais que aparecem no livro e é impressionante o acesso que os Estados Unidos tinham, com os nossos militares durante a ditadura. Esse acesso não é homogêneo, é importante que se diga, né, ou seja, ele passa por oscilações e o livro conta isso. Principalmente, no governo Geisel, você tem uma quebra importante na relação bilateral e dificuldades significativas de acesso dos diplomatas norte-americanos a lideranças, sobretudo militares brasileiras. Mas quando você olha para o governo Castelo Branco, para o governo Costa e Silva, um pouco menos no governo Médici, mas principalmente nesses 2 primeiros governos, e até um pouco no governo Figueiredo, acho que o governo Geisel é a grande exceção, a relação é muito próxima, ela é muito íntima e ela é frequente. Então isso envolve todos os generais presidentes, né. É muito impressionante a relação de intimidade do Castelo Branco com o embaixador norte-americano Lincoln Gordon, a relação do Castelo Branco com o adido militar brasileiro, que era o Vernon Walters, que inclusive
lutou nos campos da Itália com o próprio Castelo Branco lá durante a Segunda Guerra Mundial. O Costa e Silva também vai ter uma relação, mesmo que de amor e ódio, né, com o embaixador John Woodhill, mas é um general-presidente que também dá amplo acesso aos norte-americanos, dá amplo acesso ao próprio Vernon Walters, que deixa de ser adido militar na época do governo Costa e Silva, mas também vai dar amplo acesso ao Arthur Moura, que vai ser um novo adido militar norte-americano na época. Né? Então, eu diria que todos os presidentes são absolutamente protagonistas, com exceção do Geisel. Né? Geisel é o único que eu não encontrei um memorando de conversação. Há memorandos de conversação do Geisel com o cara, né? Ou seja, encontros diplomáticos oficiais, mas de maneira não oficial, que é o que em grande parte acontecia em termos de encontros, não encontrei nenhum memorando específico do Geisel com representantes diplomáticos norte-americanos. Mas de todos os outros presidentes, a gente vê uma grande quantidade, como eu disse, maior no Castelo Branco, maior no Costa e Silva, mas vê uma grande quantidade de memorandos e interação bilateral. Quando você vai para o nível das chefias dos exércitos, os chefes de todos os exércitos no Brasil, do primeiro exército no Rio de Janeiro, do segundo exército em São Paulo, do terceiro exército no Rio Grande do Sul, do quarto exército em Pernambuco, no Nordeste, há interação frequente, muito regular com representantes consulares, com representantes adidos militares norte-americanos, governadores de estado. Né? Uma das relações mais próximas que eu enxerguei e que foi muito importante para eu entender as dinâmicas do governo Geisel, exatamente pelas dificuldades de relação bilateral no plano militar, foi a relação do governador do estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, com o cônsul norte-americano aqui em São Paulo, o Frederic Chapin. O Chapin e o Paulo Egídio Martins, eles vão ter encontros muito frequentes, e é muito impressionante o quanto o Paulo Egídio sentia à vontade para falar sobre os mais sensíveis e os mais diversos temas com o cônsul norte-americano aqui na cidade de São Paulo. Né? Jornalistas, vários jornalistas com interação regular, Carlos Castelo Branco, Cláudio Abramo, Nino Carta, todos que vocês puderem imaginar, há né, contatos. O que acho que é outra coisa importante que é bom deixar bem claro, quando eu menciono esses nomes, né, eu não estou dizendo de maneira alguma que esses nomes eram informantes dos norte-americanos. Né? Eu estou dizendo que esses nomes eles interagiam com norte-americanos em diversos espaços de convivência, e nessas interações, essas interações eram registradas posteriormente em relatórios, em telegramas, em memorandos de conversação, né? Mas não necessariamente a gente está falando aqui, muito pelo contrário, que essas pessoas informavam, era no sentido de informante pago ou de informante regular, né? Contatos com lideranças religiosas, o próprio Paulo Evaristo Armes era uma figura que tinha um contato muito próximo, né, com o consulado norte-americano em São Paulo. Eu mencionei o caso de jornalistas, o Júlio Mesquita Filho, Júlio Mesquita Neto, vários empresários, de Teobaldo de Nigres, presidente da Fiesp, a Daniel Machado de Campos, presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo, vários empresários, donos de empresas, de Midland, a Horácio Coimbra, enfim, dono de uma empresa de solúvel super grande e importante, Enercoque. Então, é até difícil, e lideranças políticas de amplo espectro, né, de Jarbas Passarinho, Ulisses Guimarães, a Tancredo Neves, Mário Covas. Né, tem conversas incríveis do Mário Covas, quando ele era líder do MDB na Câmara dos Deputados, durante o governo Costa e Silva. Tem conversas extraordinárias do Mário Covas com representantes diplomáticos norte-americanos. Né. Eu poderia falar muito sobre isso, porque são tantos nomes, são tantas interações, que é só para dar um gostinho, né, para nossa ouvinte, para o nosso ouvinte, da penetração dessa estrutura informacional norte-americana no Brasil da época. Você conseguiu, Felipe, identificar, porque
A gente não pode falar que houvesse ingenuidade, principalmente naquele momento, né, tempos tão brutos, né, tão duros, que houvesse ingenuidade, especialmente se a gente considerar o perfil, né, de todas essas pessoas que você mencionou. Então você conseguiu, identificar ou você fez algum tipo de classificação no sentido de rastrear os interesses dessa aproximação nos diferentes grupos? Por que que os militares eram tão permissivos? Talvez o contexto da Guerra Fria, embate comunista, mas que os jornalistas e aí você citou alguns nomes que hoje a gente diz claramente: "Não, estão no espectro político, esses nomes estão mais à esquerda". Então, houve foi possível perceber isso na pesquisa? Sem dúvida. Então, alguns dos jornalistas que eu mencionei, né, em espectro mais à esquerda, esses contatos eles vão acontecer principalmente no contexto de meados, com exceção do Carlos Castelo Branco, que tem um contato regular, né, Oliveiros Ferreira, do estado de São Paulo, tem um contato regular com a representação diplomática, mas os outros que eu mencionei, no passando aqui, você vai perceber que esses contatos eles tendem a se aprofundar num contexto em que os Estados Unidos passam a fazer críticas ou ter uma posição mais crítica a determinados aspectos do regime militar, notadamente no que se refere ao tema de direitos humanos, né, que vai ser um grande problema na relação do Brasil com os Estados Unidos no governo Geisel. Mas mesmo nessa interação, a gente percebeu um cuidado dessas figuras em como interagir, porque é óbvio que a interação em si podia ser lida como algo comprometedor, mas a ideia era muito não apenas de uma troca de informações, mas também de uma tentativa de uso, né, do governo norte-americano como arma de pressão política sobre a ditadura brasileira, né, em determinados aspectos. No caso, empresarial, era uma relação tão íntima e cotidiana e óbvia que parece que é difícil até a gente conseguir filtrar os interesses, né, porque ela é muito regular, ela é muito frequente, que provavelmente está relacionado à própria relação desses empresários com empresários norte-americanos, com empresas norte-americanas, né, e que leva a ter uma naturalidade nessa relação bilateral, né. Com relação a lideranças políticas, por mais que as lideranças da arena fossem mais frequentes nos contatos, a gente percebe também, né, no MDB e ao longo da ditadura, contatos importantes que estão sendo informados também pela perspectiva de o que eu posso retirar em termos de informação sobre o outro lado, sobre o conhecimento que os Estados Unidos têm sobre a ditadura, sobre os rachas que existem dentro dos militares, que eu acho que esse era um tema utilizado e trazido em grande frequência pelo MDB. Como é que o MDB pode explorar as rusgas, os rachas, as quebras dentro dos militares para enfraquecer a ditadura? Então, eu diria que há muito interesse, mas ninguém ali, claro, era ingênuo, né? Ou seja, toda informação dada, sabia-se que ela de alguma maneira ia ser reportada e acabar ganhando, né, um detalhamento e uma análise por parte desses representantes diplomáticos. Felipe, e seguindo essa linha, os documentos, eles evidenciam que o AI-5 teve uma ampla aprovação dos norte-americanos e também do empresariado, desde a criação, né, até o fim da ditadura. E uma evidência, que você demonstra é justamente o descontentamento do empresariado com o governo Geisel, como você até mencionou. E uma coisa até interessante que o livro trouxe, assim, pelo menos para mim, que me surpreendeu, é que geralmente a gente percebe o AI-5 muito focado na atuação estatal. Mas a gente percebe que teve, digamos, essa rede de apoio ao AI-5, que foi além da atuação dos agentes de Estado, né? Teve empresariado, teve, né, os norte-americanos, diplomatas, digamos assim, que teve esse apoio, que deram um apoio ao Estado na implementação, assim, somente um apoio ao que estava acontecendo, ao que estava sendo feito pelo Estado com relação ao AI-5. Então, a minha pergunta é se essa atuação norte-americana, seja das embaixadas e dos diplomatas, assim como do empresariado, foi importante para a implementação do AI-5, além desse apoio político. Eu diria que ela é importante na medida em que o governo norte-americano em nenhum momento fez um protesto público, né, fez qualquer tipo de manifestação
sobre o que estava acontecendo no Brasil em termos de destruição do Estado Democrático de Direito e de violações graves de direitos humanos. Agora, é interessante, Hannah, e o livro conta bastante essa história, apesar de a gente poder falar com enorme propriedade que o golpe de 64 teve um papel significativo, e eu diria até determinante dos Estados Unidos, para garantir que ele fosse vitorioso tão rapidamente como de fato ele foi, no que se refere à história do regime, o poder dos Estados Unidos de moldar e de determinar a história do regime, principalmente a evolução política do regime, foi bem menor, né? Porque o sonho do governo norte-americano era tirar esse espectro da esquerda do jogo político, principalmente a esquerda considerada pouco confiável e que tinha relações, eles usavam inclusive essa palavra, relações promíscuas, né, com os comunistas, né, uma esquerda que, portanto, poderia abrir a porta para a comunização do Brasil. Então, o sonho deles era tirar essa esquerda do jogo, né, e o trabalhismo do Goulart, né, o brizolismo representava isso de uma maneira muito clara, mas manter uma espécie de democracia capenga, sem dúvida, mas uma democracia que pudesse ser apresentada ao mundo como uma determinada democracia, mas que não fosse um regime autoritário, explicitamente repressor. Então, há um desejo, né, que é um desejo absolutamente contraditório, porque se de um lado esses diplomatas externalizam esse desejo, por um outro lado, estão apoiando por várias formas e maneiras possíveis, né, o governo militar, a ditadura militar. Um exemplo muito significativo, durante os protestos estudantis e da sociedade civil massivos que acontecem em 68 no Brasil, e não só no Brasil, obviamente, no mundo, há muito desconforto, né, por parte de representantes diplomáticos norte-americanos com relação à violência que estava sendo utilizada pelos militares para reprimir esses protestos. Mas, ao mesmo tempo, o governo norte-americano está vendendo instrumentos de repressão para os militares brasileiros reprimirem as próprias manifestações, inclusive gás de pimenta, né? E aí há uma troca muito interessante em que o Departamento de Estado aprova um lote de gás de pimenta para o regime militar brasileiro, mas só demanda que qualquer identificação que pudesse rastrear esse material aos Estados Unidos fosse apagada do lote. Então, isso, na verdade, é de uma hipocrisia muito grande, né? Isso no que se refere ao Estado norte-americano. No empresariado, você tem toda a razão, profunda razão, que há um apoio muito grande do empresariado brasileiro e do empresariado norte-americano a essas medidas repressivas e destruidoras do Estado Democrático de Direito que a ditadura implementou. No caso do AI-5, isso é muito emblemático, né? Quanto a comunidade empresarial apresenta um apoio significativo às ações do governo brasileiro de fechamento do Congresso Nacional, de cassação de deputados, de senadores, de cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Acho que é importante bater nessa tecla. O Supremo Tribunal Federal foi inimigo constante dos militares ao longo dessa ditadura, sofreu vários ataques durante a ditadura, né, e o empresariado aplaudiu esses ataques. A repressão contra trabalhadores, a repressão contra jornalistas, a repressão contra lideranças políticas, sobretudo de esquerda ou de centro-esquerda. Então, há um aplauso, né? Há uma concepção, inclusive tem uma conversa específica do próprio Daniel Machado de Campos, que era presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo, com um representante diplomático norte-americano, dizendo que o AI-5 traria estabilidade e previsibilidade no Brasil e que isso permitiria um aumento de investimentos, que a economia cresceria em razão dessa tranquilidade, dessa previsibilidade que o AI-5 criaria, né? E aí é interessante como esses mesmos empresários, em outros momentos, vão se queixar que poder concentrado muito nas mãos dos militares criava, na verdade, o oposto do que eles estavam dizendo, que era exatamente a discricionariedade, a arbitrariedade, a falta de previsibilidade sobre como as políticas públicas evoluiriam, né? E isso vai ficar muito evidente no caso do governo Geisel. O governo Geisel, por ser muito hermético,
o empresariado, não diria todo, né, mas deu um acesso importante à forma de formular políticas públicas, notadamente política econômica, e aqui está a base do porquê o empresariado desembarca da ditadura. É por perder esse acesso, por não ter mais as condições de contribuir diretamente para a formulação da política econômica, mas também, obviamente, o crescimento de empresas estatais e a reclamação de que empresas estatais estariam comendo dos mercados, né, de empresas domésticas, né. Então, isso é determinante para o empresariado desembarcar, digamos assim, da ditadura em meados dos anos 70. Não tem nada a ver, né, pelo menos não como a documentação demonstra ou aparenta, não tem nada a ver com um desejo de restabelecimento do Estado Democrático de Direito, né, do dia para a noite, o empresariado ter tido uma espécie de dor na consciência sobre o que aconteceu e o que estava acontecendo no país. Tudo indica que a questão era muito mais uma falta de acesso do que propriamente, né, um desejo de restabelecimento da democracia por uma questão de princípios. Felipe, essa descrição que você fez agora sobre o comportamento, a dinâmica, as escolhas do empresariado nessa época, elas me deram, eu tive uma certa, olhando para o presente, me deu uma certa sensação de déjà vu. O livro tem Gente, várias sensações de déjà vu, enfim. é, e assim, eu queria saber de você, como a incompreensão da violência e desses bastidores e dessas conversas e desses interesses, né, nessa lá na época da ditadura, como isso pode ter pavimentado, e ainda pavimenta, né, as crises democráticas recentes, né, tô falando mais recentes porque, o passado não vai embora, né, o passado ele insiste em continuar, como se a gente não aprendesse tanto assim com as ou não quisesse aprender tanto com a história, né, então essas crises democráticas recentes que o Brasil tem vivendo. E eu estou olhando para um contexto, claro, o país está inserido, né, de crise democrática global, disputa sobre a memória histórica, né, o revisionismo faz é isso. Eh o que a gente tem visto a ação pública da ditadura, né, com Bolsonaro e o seu grupo, e eu acho que muito preocupante e que conversa de novo diretamente com o seu livro e a capilaridade desses, de atuação desses atores, que é a circulação transnacional da extrema direita. Então, como é que esse caminho, né, daí da sua pesquisa até agora, né, a gente pode ver essa relação? Olha, tem várias formas de responder a sua pergunta, e aí eu queria começar dizendo que um dos maiores interesses que eu tive ao escrever esse livro era tentar escrever de uma maneira que o tema pudesse ser absorvido pela maior quantidade possível de pessoas, exatamente para fazer um enfrentamento contra esse negacionismo forte e significativo que, infelizmente, tomou conta de uma parcela importante da nossa sociedade quando a gente fala, em termos de ditadura militar. Mas eu acho que há 2 elementos importantes aqui a ser ressaltados quando a gente fala da violência daquela época, ou de ações de determinados atores e atrizes daquela época, que reverberam, né, hoje em dia. Eu vou dar um exemplo militar e vou dar um exemplo, civil. O exemplo militar é a própria questão da falta de reconhecimento por parte das Forças Armadas sobre as gravíssimas violações de direitos humanos que ocorreram ao longo do período, e esse reconhecimento me parece que seria muito importante para tirar a mácula das Forças Armadas brasileiras sobre o que aconteceu, né. Acho que isso é o início, o processo de cicatrização, de cura de uma ferida social tão profunda quanto foi o contexto da ditadura militar. Ele demanda, por parte da instituição que foi a principal responsável por essas graves violações de direitos humanos, um reconhecimento público sobre o que aconteceu. Eu acho que a falta desse reconhecimento é um elemento chave para criar ou para dar base para narrativas negacionistas, para fake news, né, pra percepção de que a tortura no contexto da ditadura era algo que existia apenas num plano, digamos, do baixo escalão da estrutura do Estado, que eram pessoas que tinham
questões, inclusive isso aparece em discursos de membros da ditadura durante a ditadura, tinham questões mentais que a levaram a fazer determinados tipos de tratamento contra prisioneiros, quando na verdade o livro mostra de uma maneira muito cristalina o quanto toda a estrutura do Estado brasileiro, a hierarquia completa, está plenamente comprometida com uma concepção de Estado securitário, onde os meios, né, não importam, só os fins importam, né? Os fins importam e você vai utilizar os meios que são necessários para que esses fins sejam atingidos. E isso traz graves consequências, não apenas pensando na repressão contra a esquerda armada, repressão contra opositores diretos dessa ditadura, não também falando em opositores do campo do movimento armado em si, mas opositores lato sensu, né? Mais do que isso a gente também começa a perceber o quanto a estrutura policial do Estado brasileiro também se sente, durante a ditadura, com plena liberdade de agir contra diferentes segmentos da sociedade, sobretudo segmentos mais desfavorecidos. Tem um relatório que é chocante, da Embaixada Norte-Americana de 71, que analisa os esquadrões da morte durante a ditadura militar e analisa o quanto os esquadrões da morte, o quanto esses policiais aposentados ou policiais que estão fazendo esse trabalho junto aos esquadrões, para além de, obviamente, o trabalho regular, o quanto eles sentem nas conversas com os norte-americanos muito mais livres, né, para realizar determinadas atitudes por exatamente não ter o temor, né, de judicialização e de pagar pelos seus próprios crimes. E nesse relatório, um detalhe muito importante, a Embaixada Norte-Americana identifica algo em torno de 800 mortes, né, dos esquadrões da morte no país entre 68 e 71, só entre 3 anos, né? Lembrando que o relatório da Comissão Nacional da Verdade identificou 434 mortos e desaparecidos. Então, só em 3 anos, a Embaixada identificou que os esquadrões da morte no Brasil teriam matado algo em torno de 800 pessoas, né? Então, acho que esse, Tati, é o primeiro elemento, é a questão do reconhecimento dessa violência. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter acesso à verdade e que essa verdade possa construir uma memória que permita com que essa ferida, ela não vai desaparecer, ela não tem como desaparecer, mas que ela cicatrize minimamente, que ela cicatrize de uma forma em que a sociedade possa olhar para esse passado e compreender efetivamente as barbaridades e, claro, óbvio, que guiar a nossa sociedade por um caminho muito diferente daquele que nós estivemos. E que, inclusive, pauta muitas das ações, sobretudo das polícias, junto a setores mais desfavorecidos da nossa sociedade até os dias de hoje. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão civil, que eu acho que isso também, que um pouco você falou de déjà vu, quando eu falei do empresariado, eu acho que seria muito importante que essas elites que hoje namoram, né, com uma perspectiva antidemocrática ou que colocam por debaixo dos panos, né, tudo bem, houve uma tentativa de golpe em 2022, 2023, mas do ponto de vista de propostas para política fiscal, esse setor aqui é um setor mais sólido, né, do que o outro setor. Então eu posso jogar essa questão do golpe, das ações antidemocráticas, desse autoritarismo intrínseco desses grupos de extrema-direita no Brasil e com conexões globais, eu posso jogar isso para debaixo do tapete, porque nos temas que me interessam, né, a gente consegue dialogar, a gente consegue criar uma aliança de classes, e assim a coisa vai. O que a história da ditadura mostra, e o livro mostra isso muito bem a partir dos olhares antes, né, no sentido dos olhares antes mostrarem isso muito bem, é o quanto uma elite civil golpista que esteve fortemente comprometida e que construiu o golpe de 64, construiu organicamente o golpe de 64, ela vai sendo deixada para trás pelos militares ao longo do tempo. E ela vai perdendo capacidade de tomar decisões, uma vez que o regime se transforma num regime profundamente militar, né? A gente não vai entrar necessariamente nesse debate, mas eu advogo e argumento que o golpe sim foi civil-militar, mas o regime, ele foi um regime militar. Ele, obviamente, teve um apoio civil muito grande, mas as decisões cruciais do regime são decisões que são tomadas pelos militares. E aí, quando você olha a história política de figuras como Carlos Lacerda, como Adhemar de Barros, como Magalhães Pinto, todas figuras centrais no contexto de construção do golpe, todas essas figuras vão ser literalmente
jogadas pela janela ao longo do regime, né? Enquanto imaginavam que elas poderiam ter condições de influenciar políticas públicas ou elas mesmas serem lideranças, né, de âmbito nacional, serem presidentes, por exemplo, e logo isso vai acabar indo pelo ralo. Então, acho que essa é uma lição importantíssima que a ditadura nos dá e que os olhares yankees fortalecem. Cuidado que a gente tem que ter quando a gente namora com setores autoritários, com setores golpistas, com setores antidemocráticos, não imaginemos que a gente vai conseguir domesticar essas forças, porque a gente não vai domesticar, e uma vez que elas forem completamente abertas, né, vai ser muito difícil colocar o gênio de novo na garrafa, né? E aí a gente vai viver de novo consequências muito graves. Bom, agora só mais a última pergunta, Felipe. Você acredita que os documentos norte-americanos que faltam ser divulgados ainda podem ter muito a nos contar sobre o envolvimento dos Estados Unidos com a ditadura no Brasil? O que os Estados Unidos ainda escondem, né, sobre o regime brasileiro? Eu acho que sim, Hannah, tem muitos documentos que ainda estão fechados. Sobre o próprio golpe de 64, a Operação Brother Sun, o plano operacional da Operação Brother Sun ainda está classificado, ainda está fechado, né? E mesmo para o próprio golpe de 64, tem muitas perguntas que a gente ainda não tem respostas claras. Por exemplo, a Operação Brother Sun previa ou não previa desembarque de tropas no Brasil, né? A gente tem planos de contingência anteriores dos norte-americanos, da embaixada norte-americana, especificamente, prevendo desembarque de tropas, prevendo desembarque de dezenas de milhares de soldados. Mas a gente não sabe se esses planos de contingência prévios à Operação Brother Sun foram incorporados. O que foi incorporado efetivamente na Operação Brother Sun? Porque ela não está ainda aberta para consulta. Então, tem desde questões que envolvem o próprio golpe, né? Obviamente, o contexto inicial da ditadura, os arquivos do Vernon Walters, do adido militar norte-americano, ainda estão fechados, né? Os arquivos do próprio Lincoln Gordon, que estão na biblioteca do Kennedy, em Boston, eles têm várias partes fechadas, então acho que tem muita coisa dessa relação inicial que se construiu entre o governo Castelo Branco e o governo norte-americano, que a gente não sabe, que a gente ainda tem mais dúvidas do que propriamente certezas, e eu poderia falar isso sobre todos os governos. Agora, especificamente para o final da ditadura, eu acho que nos informaria menos necessariamente sobre os Estados Unidos interferindo de maneira direta no nosso processo político. Óbvio que interferiram, mas interferiram de maneiras muito distintas do que uma interferência direta e explícita, né? Mas eu acho que tendem a nos informar bastante sobre como atores brasileiros agiram no processo do fim da ditadura e do processo de redemocratização. E aí eu vou dar um único exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? O livro termina com um encontro, um documento fascinante, que é um dos raros casos de documentos muito sensíveis, que está plenamente aberto, né? E que não tem nenhum trecho embargado, ou que tem poucos trechos embargados, mas é um relato de uma reunião que houve entre o Henry Kissinger, né, o ex-secretário de Estado norte-americano, o ex-conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, e o general-presidente Figueiredo, em 1984, setembro de 84. Né, é um encontro entre os dois. E o Figueiredo basicamente está dizendo que, olha, o Tancredo não está conversando com a gente, o Tancredo vai ser eleito presidente de forma indireta, mas sem conversar com as pessoas certas. Isso está dividindo as Forças Armadas, né? E se a coisa continuar como está, eu não descartaria a possibilidade, ele usa esses termos, não descartaria a possibilidade de uma guerra civil no Brasil, né? Depois a embaixada vai dizer que o Figueiredo estava exagerando, que essa coisa de guerra civil era uma coisa absolutamente absurda, mas a mensagem do Figueiredo era: o Tancredo não está conversando, deveria conversar com a gente. E a gente precisa ter uma conversa com ele para garantir que esse processo seja um processo minimamente passível de ser apoiado pelas Forças Armadas da forma como nós entendemos que ele tem que ser. A documentação que mostra essas conversas do Tancredo com os militares, que vai acontecer coincidentemente depois dessa reclamação que o Figueiredo faz ao Henry Kissinger, é uma documentação cheia de recortes, cheia de tarjas pretas, cheia de folhas inteiras fechadas, né? Então,
É muito difícil dizer exatamente o que ali se conversou, mas dá para você extrair, principalmente de alguns resumos que aparecem nos documentos nas partes finais, que nessas conversas o Tancredo claramente se comprometeu a não abrir processos judiciais contra militares por graves violações de direitos humanos, a não abrir processos de corrupção contra militares e particularmente contra a família do Figueiredo, né? E a construir um governo no qual as Forças Armadas continuariam a ser um ator importante de diálogo, né? Para não dizer aí quase que uma eminência parda dessa redemocratização que se constrói. Esse tipo de informação mostra que talvez a abertura dos arquivos ou a abertura desses vários documentos embargados comprometeria significativamente muita gente, ou que ainda está viva, ou que tem familiares, ou que tem lideranças políticas que estão vinculadas a ela hoje, né? Então, é esse o grande temor, né? De abrir coisas que possa comprometer atores da sociedade brasileira hoje, e esse comprometimento comprometer as informações que os Estados Unidos extraem da sociedade brasileira hoje. Porque imagine, se você conversa com os norte-americanos há 40 anos atrás, e você tem as suas conversas estampadas e públicas, né? Por que você vai continuar conversando hoje? Ou por que os seus filhos vão conversar hoje, sabendo que daqui a 40 anos também os nomes deles vão estar estampados nos jornais? Então, acho que a grande questão é essa. É mais preservar a estrutura informacional norte-americana contemporânea, preservando os nomes que, se fossem liberados, seriam muito constrangidos pelo que falaram e pelo que fizeram. E talvez colocaria até em xeque a própria lei da anistia também. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Felipe, eu não tenho como ressaltar o suficiente, né, a importância do seu livro, né, essa conversa que você teve com a gente, super esclarecedora, importância nesse momento, né, de ano eleitoral no país, e momento que a gente continua escutando, discursos que justificam adesões, né, e cooptações de ocasião, né, relacionadas com os interesses de cada grupo, e muito embasadas, ancoradas na ideia de que: "Ah, se acontecer a gente coloca lá, mas depois tira. Ah, se acontecer, a gente consegue controlar". E a gente sabe que não é assim. Então eu agradeço muito, eu sei que você tem uma agenda muito apertada, envolvido, né, com vários compromissos acadêmicos e de própria divulgação do livro, né, então eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Ana, Tati, foi um prazer imenso, uma conversa muito boa, né? Espero que os ouvintes, as ouvintes, né, do Chutando e, obviamente, os leitores e leitoras do OPEU possam apreciar a conversa que a gente teve e possam ler o livro, que é o que eu mais quero. Tá, muito obrigada, Felipe, foi uma conversa ótima, né, conversa sobre o livro, suas pesquisas, enfim, foi muito enriquecedor. Bom, pessoal, se você curtiu esse episódio, continue seguindo a gente nas nossas redes, no site do Peu, deixe seu comentário, interaja com a gente e acompanhe o Felipe nas redes também, porque tem muita coisa por aí. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Olá, ouvintes do Chutando a Escada. Me chamo Yasmin Reis, sou pesquisadora do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOpeu nas redes sociais, e também sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Interinstitucional Santiago Dantas. Hoje vou trazer para vocês um breve resumo das recentes políticas e pronunciamentos do governo Donald Trump que afeta a ordem internacional sobre a ótica da segurança e defesa, retornando com um clipe ao final dos episódios, com atualizações da política externa e de segurança dos Estados Unidos. O primeiro ponto que merece destaque foi a principal notícia da última semana: a decisão do governo estadunidense de classificar o Comando Vermelho, o CV, e o primeiro comando da capital, o PCC, como organizações terroristas. Para entendermos o que essa mudança jurídica e retórica significa, é pertinente recapitular os últimos acontecimentos
para os nossos ouvintes até o pronunciamento dessa declaração. Em 26 de maio, Flávio Bolsonaro foi recebido na Casa Branca por Donald Trump, o então senador e agora pré-candidato à presidência da República para as eleições desse ano. Disse ter pedido ao estadunidense que incluísse o CV e o PCC, as principais facções criminosas brasileiras, na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado dos Estados Unidos, na sigla em inglês Foreign Terrorist Organization, o FTO. 2 dias após esse encontro, em 28 de maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou a inclusão do CV e do PCC como terroristas globais especialmente designados, que é o Specially Designated Global Terrorist, prometendo em 5 de junho incluí-los na lista de FTO, que é a primeira classificação que mencionei. O que é importante aqui diferenciarmos dessas 2 distintas categorias classificatórias é a classificação primeira de terroristas globais especialmente designados. Essa refere-se a um instrumento de sanções econômicas e financeiras, permitindo que os Estados Unidos sancionem indivíduos, organizações, financiadores e empresas identificados pelo Departamento de Tesouro ou pelo Departamento de Estado como associados ao financiamento de grupos terroristas. Essa categorização surgiu no pós-11 de setembro, em que autorizava o congelamento de ativos tangíveis, que seria imóveis, veículos, e intangíveis, como investimentos, propriedade intelectual. Na prática, é o impedimento de instituições estrangeiras de operarem nos Estados Unidos, bloqueando ações globais em dólar. Já a classificação de organização terrorista estrangeira, que não foi exatamente classificada por Trump na sua nota inicialmente, significa um peso maior no âmbito jurídico e político, na medida em que seu peso é mais severo. Sua base jurídica é anterior aos atentados de 11 de setembro, datando aproximadamente da década de 1990, e foi readaptada no contexto da Guerra ao Terror, pós 11 de setembro. A partir dessa adaptação, passou a evidenciar o caráter mais jurídico, diplomático e estratégico, na medida em que uma variedade de condutas, como treinamento, financiamento, assistência jurídica e até o que eles classificam como apoio material a organizações terroristas, passaram a ser crime federal grave, punível inclusive como a prisão perpétua. É interessante notar que, historicamente, essa classificação era atribuída a organizações como o Hezbollah, Al-Qaeda e o Hamas. Porém, desde janeiro de 2025, temos observado um movimento distinto, em que o Trump passou a associar grupos de crime organizado latino-americano a essa classificação, que é errônea. E por que é errônea? Porque grupos como o CV e o PCC não possuem motivação política e ideológica, mas sim econômicas, na medida que, na prática, os seus objetivos dedicam-se às atividades ilegais e o seu exercício em áreas urbanas. O que difere do terrorismo, que tem caráter e motivações político-ideológicas. Então, cabe nos questionar como muitos e os grandes veículos da mídia começaram a propagar ou levantar o debate. Há possibilidade de intervenção no Brasil? Eu, particularmente, acho cedo afirmar ou negar. O que quer dizer, na prática, essa mudança é que essas organizações se fossem classificadas como FTOs, qualquer banco, empresa, fundo de investimento que interaja com esses grupos de forma direta ou indireta pela cadeia financeira logística, ou seja, por meio de transações, poderá ser acusado de apoio material ao terrorismo, que é uma das classificações que citei anteriormente. Dentro desse contexto, você pode inferir sobre essa ação é que indivíduos, políticos, partidos, movimentos sociais, personalidades públicas ou qualquer gênero dentro desse âmbito poderiam ser implicados em processos penais em cortes nos Estados Unidos. Então, dentro dessa dinâmica, em caso de condenação, poderiam ocorrer ações unilaterais de captura por força de segurança e militar dos Estados Unidos, o que implicaria, em teoria, numa intervenção com o objetivo de alcançar esse indivíduo, organização ou o objeto que foi condenável pela corte estadunidense. Outra notícia importante que marca o início
da semana é a indicação de Daniel Pérez como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Trump indicou Pérez ao cargo na segunda-feira, 1º de junho. É importante lembrar que o cargo estava vago desde o fim do mandato de Joe Biden, e essa medida ela retorna à Comissão Diplomática de Washington em território brasileiro em meio às mudanças de política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O envio formal do nome marca o início do processo, que será sucedido de sabatina conduzida pelas comissões do Senado. E quem é Daniel Pérez? É um cubano-americano. Ele ingressou na legislatura estadual da Flórida, sendo eleito pela primeira vez em 2017, alcançando a Assembleia Legislativa Estadual. Atualmente, exerce o cargo de presidente da Câmara de Representantes da Flórida, sendo um republicano. Então, são pontos que são importantes a gente observar como essa dinâmica tem se dado e como a América Latina ela tem voltado, né, para essa prioridade na política externa dos Estados Unidos ou na sua condução. São muitos temas que aparecem no governo Trump, como temos vistos, e por isso é sempre bom acompanhar podcasts como Chutando a Escada e também ler as produções do OPEU, para ter um panorama desses últimos acontecimentos e como eles podem afetar a nova reconfiguração internacional em curso. É isso, pessoal. Obrigada. It doesn't make sense, but I miss Mike Pence. It seems so weird, but I wish he was here. I'm not saying that he's the solution, but on January 6th he did uphold the Constitution. Yeah. He was an old white guy with white guy views. I disagreed with him on almost every issue. Yeah, he was very much against abortion, but he didn't give Trump an endorsement. Yeah, I'm not saying he didn't hate the gays, but the bar is so low these days. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.